Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha aqui o canal. Estamos fazendo esse vídeo aqui extraconjugal não, extraoficial, extracurricular, sei lá. Esse é um vídeo que eu realmente não esperava fazer, não estava em pauta alguma, mas de repente virou o assunto do momento, né? A cotação do dólar. Se você abrir aí a página da rede social aí de vocês, provavelmente você vai ver gente falando sobre isso, notícias sobre isso, pessoas fazendo piada, pessoas reclamando, outras comemorando, porque afinal de contas sempre tem um cavalo, né? Então eu vou discorrer sobre esse assunto um pouco, tentar dividir em dois vídeos, um falando aí sobre como se dá o preço da moeda no sistema que a gente vive, e no outro a gente fala sobre o caso específico aí dessa valorização repentina do dólar em relação ao real, quais são as causas e as eventuais consequências. Tudo isso logo após a nossa vinheta. Bom, para que nós entendamos todo o resto, é preciso que nós entendamos, primeiramente, como se dá o valor da moeda, certo? Como é que se define o valor da moeda? Por que o dólar um dia está 2,50, no outro está 3, no outro está 4 reais e assim por diante, né? Assim como as outras moedas também variam o seu valor em relação ao real. O preço das moedas se forma da mesma forma que se formam os preços de qualquer outra mercadoria no mercado. Ou seja, através da interação dos milhares, bilhões de agentes diariamente que preferem ou não preferem uma determinada mercadoria, eles exercem ou não exercem essa preferência, ou seja, eles compram, vendem, emprestam, enfim, trocam de qualquer forma. E através dessa grande interação de pessoas, nós temos como resultado a formação de preços daquele determinado bem, daquele determinado serviço, daquela determinada qualquer coisa que seja. Ou seja, tem um pessoal daqui querendo comprar, tem um pessoal daqui querendo vender, o pessoal que está querendo comprar quer pagar menos, o pessoal que quer vender por mais. Só que às vezes não consegue, porque depende das preferências aí individuais de todos esses agentes que convergem em um ponto comum que é o preço dessa mercadoria. Então nós vivemos aqui num sistema de câmbio flexível, que quer dizer exatamente isso. É variável, não existe um órgão central, alguma entidade que determine, o preço do câmbio é esse, é R$2 para cada dólar, por exemplo. Não, isso não existe. Se dá através dessa interação dos agentes. E a formação do preço dessas moedas, a gente pode comparar, para ficar uma ilustração bastante simples, com as ações de uma empresa. Certo? Não existe também um órgão central que determina quais são os preços das ações de uma empresa. Simplesmente as pessoas que acham que aquelas ações valem bastante, elas estarão dispostas a pagarem mais por ela, terão o desejo de comprar, por terem a expectativa de que será um bom negócio, de que aquilo vai se valorizar no futuro, de um modo geral, através da confiança que elas têm em relação àquele ativo que elas pretendem contratar, que elas pretendem comprar, assim como as ações de uma empresa se desvalorizam quando as pessoas geralmente estão querendo se desfazer dela, né? Então, se a pessoa acha que aquela empresa é mal gerida, que não vai dar lucros ao final do período, ela vai tentar se desfazer das ações, vai vendê-la por um preço cada vez menor para conseguir se desfazer, né? Conforme a avaliação aí geral do mercado. E quando eu falo mercado aqui, abrindo um parênteses, as pessoas têm uma impressão muito errada. Elas pensam que o mercado é uma entidade abstrata, ou uma cúpula de pessoas iluminadas que ficam numa sala determinando lá os preços. A pessoa vê a notícia no Jornal Nacional, o mercado reagiu bem às notícias, o mercado reagiu mal ao pronunciamento do ministro. O mercado somos nós. Todos nós formamos o mercado. Ou seja, a coisa mais normal e natural do mundo é, quanto mais elevadas são as expectativas, quanto melhor é a perspectiva de um determinado investimento, mais este se valoriza. E isso ocorre também com as nossas moedas. Quanto mais as pessoas preferem o real, quanto mais as pessoas preferem o dólar, elas estão automaticamente interferindo no preço dessa moeda. Quando você vai comprar um produto lá de um outro país, dos Estados Unidos, por exemplo, a moeda corrente local deles não são os reais, certo? Então quando você vai viajar lá para os Estados Unidos, quando você quer fazer um investimento nos Estados Unidos, você vai ter que fazer um negócio com eles lá no território deles em dólares. Se você chega lá na Disney, louco para ver o Pluto e o Pateta, cheio de reais no bolso, você não vai conseguir comprar nada, porque ninguém vai aceitar. Então você antes aqui no Brasil mesmo pega os seus reais, compra os dólares, ou seja, você converte, você troca um pelo outro, e aí quando você chega lá nos Estados Unidos, você faz o que você bem entende com essa moeda. Assim como se você for investir lá nos Estados Unidos, a mesma coisa, você não vai investir em reais. Você vai precisar trocar os reais por dólar, comprar dólares, e aí, por sua vez, agora sim você pode fazer os seus negócios nos Estados Unidos. Assim como se alguém nos Estados Unidos quer investir no Brasil, viajar para o Brasil ou comprar aqui alguma coisa do Brasil, ele vai precisar fazer o mesmo processo, ou seja, ele vai pegar os dólares que ele tem, vai converter em reais
E aí sim, aqui no Brasil, o real vai ser aceito, ele vai poder fazer negócios aqui no Brasil, porque essa é a nossa moeda corrente. Cada vez que nós fazemos isso, ou que eles lá fazem isso com relação a nós estamos exercendo as nossas preferências pela moeda. Dada a minha vontade de viajar, de comprar alguma coisa, eu preferi ter dólares do que reais. Dada a vontade deles de viajarem, de investirem, eles preferiram ter reais em relação a dólares naquele momento. Assim como uma mercadoria na vitrine de uma loja precisa ser vistosa para que você a compre, ou enfim, ela precisa ter características positivas que te convençam de que vale a pena que você a compre, a moeda, enquanto mercadoria, também precisa de características positivas que te induzam a comprá-la, que te deem razões para tal. Então, para que esse povo estrangeiro tenha preferência por reais, ele precisa acreditar que aqui no Brasil exista um potencial de turismo interessante, por exemplo, para que ele viaje para cá, produtos que ele queira comprar, que a nossa indústria produza, ou serviços mesmo. É necessário que ele veja que aqui há um grande potencial de investimento, por exemplo. Ele fala, olha, acho que se eu pegar esse dinheiro aqui e investir no Brasil, eu terei um retorno. Então ele, por sua vez, vai trazer os dólares dele para cá, vai converter em reais e fazer os negócios que ele pretende aqui. Ou ele precisa acreditar simplesmente numa confiabilidade do governo, do próprio Estado, por exemplo, em pagar as suas dívidas. Certo? Então o país, constantemente, para se financiar, ele se endivida. Ele emite títulos através do Tesouro Nacional, para quem não conhece. Então, se o investidor achar interessante, ele abre mão lá do dinheiro dele, empresta para o governo brasileiro, por sua vez, dá para ele uma promessa de pagamento, um título. E, enfim, ele precisa acreditar que isso vale a pena, para que ele exerça, então, essa preferência pela nossa moeda. O fato de uma moeda estar se valorizando, geralmente é, ao mesmo tempo, sinal de que as pessoas estão preferindo aquela moeda, assim como existe uma tendência pela própria valorização dessa moeda de que as pessoas passem a preferi-la ainda mais. É um ciclo que se retroalimenta positivamente. Se o seu país é um país que recebe bem investimentos, é atrativo para todas essas formas de atrair esses recursos de moeda estrangeira, muita moeda estrangeira virá para o seu país. A partir do momento que muita moeda estrangeira vem para o seu país, ela se desvaloriza em relação à sua moeda. É uma coisa que também gira em torno de oferta e demanda, ou seja, vamos supor que muita gente traga dólares aqui para o Brasil. O Brasil fica abundante em dólares, já que o Brasil possui então essa grande reserva de dólares, para que você negocie no mercado, quem quiser comprar o dólar, não precisará pagar tanto por ele, provavelmente, porque quem está vendendo dólar, ao mesmo tempo, eu tenho muito dólar aqui, eu posso vender, trocar por reais. E ao mesmo tempo ele pensa, o real é uma moeda bacana, se eu trocar por real vai ser uma coisa interessante. Então, de repente, se o real está valorizado, o cara acha que trocar R$2 por $1 vale a pena. Agora, se ele tem péssimas perspectivas em relação ao real, se ele acha que o real vai perder valor cada vez mais, poder de compra vai ser cada vez menor, talvez ele pense, trocar real por dólar, não sei se vale muito a pena. Talvez para que valha a pena essa negociação, ele cobre mais caro por isso. De repente, R$2 não é mais interessante, mas R$4, R$4,50, aí ele executaria essa troca, ele exerceria essa preferência. Então isso também contribui para essa relação de preço entre as moedas. Por outro lado, em contramão de tudo isso que a gente disse, voltando um pouco ao assunto, se o seu país tem péssimas perspectivas, todo mundo vai fugir dele. Ninguém vai querer a sua moeda porque a tendência é que ela se desvalorize, a tendência é que o seu país não cumpra, não honre os pagamentos das dívidas, a tendência é que a pessoa então que tem a sua moeda perca poder de compra. E isso automaticamente faz com que as pessoas queiram fugir da sua moeda. Fugindo da sua moeda, o que eles vão fazer? Se coloca na cabeça então, por exemplo, de um investidor estrangeiro. O cara fala, estou cheio de reais aqui no Brasil, mas isso aqui logo menos vai entrar em colapso, vou cascar fora, vou jogar meu dinheiro em outro lugar. Esse outro lugar também não vai aceitar reais, então ele precisa converter, ele vai pegar os reais dele, comprar de novo em dólar, por exemplo, e levar para fora do país. Levar, para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para o Japão, aonde ele achar que vale a pena para ele. Que seja melhor no caso que o Brasil na visão dele. Ao fazer isso, então ele está reduzindo a quantidade de dólares aqui no país, está aumentando a procura por dólares aqui no país, e isso tudo eleva o preço da moeda. Então, quanto mais as pessoas fogem da sua moeda, mais ela se desvaloriza, mais então nesse caso, considerando o dólar como meio de troca universalmente aceito, no caso então o dólar estaria se valorizando em relação ao real numa situação como essa, de fuga de dólares do país. Então, assim se dá o preço da moeda nos regimes de câmbio flexível. As pessoas preferem ou não preferem aquela moeda, interagem, compram, vendem, e assim se dá a formação do preço da moeda. Certo? Então, para você entender o que acontece no Brasil recentemente e as consequências disso para todos nós, no próximo vídeo que estará muito em breve aqui no canal. Por enquanto é só isso, um beijo enorme a todos vocês e até breve.